Olá, eu me chamo Mariana Olá. Campos, sou medical coach. Criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Minha convidada de hoje, ela também fez a formação de medical coach comigo e vai conversar sobre medical coach. Ei! Maria Beatriz Albuquerque é psicóloga, com Master em Recursos Humanos pela PUC do Rio de Janeiro. Possui 30 anos de experiência em empresas multinacionais em recursos humanos na área de desenvolvimento de pessoas. Beatriz é coach pela Profit, Professional Medical Coach pelo Medical Coaching Institute. Coaching de grupos e equipes pela Potential Realized, facilitadora de co-desenvolvimento e certificada pelo MBTI. MBTI. Isso. MBTI. Fez a transição de carreira recentemente, saindo desse mundo corporativo para atuar como coach e psicóloga no apoio das pessoas em momentos de crises ou transição e que buscam uma melhor qualidade de vida. Bia, eu vou te agradecer milhões, primeiro por falar de medical coach, né? Eu já estou aqui quase um ano falando desse canal e você vai falar de medical coach. Eu amei. Obrigada por ter aceitado meu convite e vamos conversar. Vamos. Acho que primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né, e falar desse tema, né, que a gente tem falado aí desde que a gente fez a nossa formação, como a gente trazer o tema medical coach para as pessoas entenderem, né? Às vezes chama atenção, a medical é ligada à saúde, né? Não necessariamente a gente não é médico nem nada, a gente está para apoiar as pessoas num momento de crise de saúde ou de doença crônica. Então, é um prazer estar aqui com você também, que conhece também o que eu vou estar falando e a gente poder trocar junto aí hoje, nessa conversa. Muito legal. Então, eu queria que você falasse um pouco, vamos começar da transição de carreira mesmo, até para as pessoas entenderem o que é isso e como é que isso acontece, né? Vamos lá. Eu comecei a minha reflexão, né, de transição de carreira quando eu fiz a minha formação de coaching há mais ou menos 8 anos atrás. E como eu tenho formação de psicólogo e comecei um pouco também com apoio a pessoas, né? Comecei com clínica na psicologia. Então, quando eu fiz essa minha formação de coaching, eu conversei com uma coach na época, a Eva, que assim me inspirou muito a mostrar o quanto o trabalho de coaching era um trabalho que a gente poderia apoiar as pessoas. Então, quando eu fiz essa minha formação, me deu aquela luzinha. Eu falei assim, acho que está na minha hora também de eu começar e sair realmente do mundo corporativo para começar a fazer um trabalho mais individualizado, mais com as pessoas, e o coaching pode ser uma abordagem para mim. E aí, de lá para cá, eu comecei efetivamente a me especializar, a trabalhar em paralelo como coaching, a estudar um pouco mais. Fiz a outra formação, que é a formação do Medical Coaching. E há 4 anos atrás eu tive uma crise de saúde na época que eu estava fazendo o processo, o Medical Coaching, né? E quando eu tenho psoríase, e a minha psoríase não aparecia há anos, e ela apareceu assim no momento em que eu estava muito estressada no trabalho, estava tudo acontecendo, e aquilo me deu mais uma vez, assim, acho que está na hora de fazer o meu movimento. Então, a minha transição foi muito um movimento bem pensado, né? Vou me preparando, para não ser aquela coisa, eu sair e ficar, o que eu vou fazer agora? E aí, ano passado, com a pandemia, né? Quando começou a pandemia, foi mais um momento meu de pensa, reflete, talvez seja a sua hora agora de fazer essa transição, né? Eu não conseguia me ver voltando para o mundo corporativo, voltando a trabalhar em escritório, porque acho que o momento da pandemia me deu essa oportunidade de ter minha parada, né? Então, esse ano eu fiz essa mudança, agora a partir de abril, e para me dedicar exclusivamente ao trabalho como coach e como psicóloga também, né? E mais ainda no medical coach. O que eu acho bem interessante, Bia, é que você traz assim um pouco do que eu passei também, né? A minha transição de carreira também vem em decorrência de uma crise de saúde, né?
como essa crise de saúde nos leva a uma reflexão do é isso mesmo que eu quero da vida? É assim que eu quero viver, Sim, né? Eu acho sim, que e a gente acaba encontrando os nossos clientes de medical coach nesse lugar, né? sim, 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 sim. Porque assim, eu acho que e eu acredito, né? Toda crise tem um motivo, né? E aí, na época que eu tive essa crise de psoríase, na época todo mundo, o que você tem? Eu falei, não, eu tô bem. E daqui a pouco eu falei assim, não, eu não tô bem. Isso daqui, o meu corpo tá me dizendo alguma coisa, né? Então, o que que eu tô fazendo ou deixando de fazer para mim que o meu corpo está berrando. Se chegou ao meu corpo alguma coisa, é algum sinal, né? E aí o que foi interessante é que na época a gente estava fazendo a formação, né? E aquilo me fez assim, Bia, olha só, você está fazendo essa formação agora, você está vivendo essa crise de saúde, acho que está na hora de repensar e pensar um pouco o que está acontecendo, né? Então, falando um pouco, você falou, né? E assim, as pessoas, muitas vezes a gente deixa as coisas acontecerem e só lá na frente, quando a doença se instala, a gente fala, poxa, o que eu deixei de fazer? Então, eu gosto muito de falar do medical coach e pensar nele, não numa atuação também de, já estou com a doença, eu vou trabalhar, mas também numa atuação preventiva. O que eu posso começar a Sim. fazer agora, se esses sinais estão começando a aparecer para mim, né? Uhum. Muito legal. Muito legal mesmo. E aí, pegando exatamente esse gancho, como é que a gente entende essa crise de saúde, né? Porque eu acho que você traz uma coisa muito interessante, assim, é, quando o corpo está gritando, essa crise já se instalou há algum tempo dentro desses corpos, né? Assim, eu digo corpo Uhum. emocional, corpo mental. Então, como é que é isso? Como é que é essa Então, crise? Então, eu acho que a crise e os sinais que a gente recebe, né? Pois o meu exemplo, eu trago sempre o meu exemplo, mas eu estava já, eu já tinha alguns momentos, eu tinha psoríase que ela aparecia para mim quando eu estava em momentos muito estressados. Então, eu já Uhum. sabia, quando vinha aquilo, eu falei assim, epa, o que eu fiz? O que está acontecendo que não está legal? Né? E parava para refletir. E tentava ver e retomar, né? E ver o que levou a desencadear aquilo. E aí é um pouco o que a gente estava falando, né? O que aconteceu foi que chegou no momento meu que eu não dei importância a esse sinal e chegou no máximo, né? Eu tive uma psoríase que eu nunca tinha tido de ir para o corpo, meu cabelo caiu, eu fiquei praticamente quase careca, quer dizer, exagerando um pouco, mas eu fiquei realmente. Então, aquilo dali foi assim, poxa, não foi uma simples psoríase que me deu um recado, né? Era um recado maior ali que estava acontecendo, né? E se a gente não fica atento a isso, a coisa toma conta da gente. Então, aí a gente precisa ter o nosso momento de buscar uma ajuda, né? Buscar um médico, sim, mas o que mais que eu preciso fazer para cuidar de mim antes de tudo e não deixar que isso aconteça. E aí vem o nosso cuidado de cuidar de corpo, é cuidar de cabeça, é cuidar de espírito, é cuidar de tudo, né? Que não é só um lado que a gente não adianta eu ir tomar toda a medicação e deixar daqui a pouco voltar tudo se eu não estivesse cuidando realmente do que ocasionou aquilo e o que me levou a chegar àquele nível de estresse que eu estava, né? Você fala esse olhar do cuidado constante, né? Assim, porque, Isso. querendo ou não, se você pega a crise de saúde e vai para aquele cuidado muito pontual da medicina de tirar a crise do corpo, você até tira a crise do corpo, mas, assim, Sim, você tem a possibilidade que ela retorne, né? sim, 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 sim. Você, como a psoríase é uma doença crônica, eu também tenho uma doença crônica. Então, assim, entender que ter saúde é um cuidado constante, né? Eu acho que essa chave é que É, acaba é, mudando, né? Essa é, é, perspectiva nova, né? De entender é. que é uma coisa mais constante. É exatamente isso. Acho que é o
o nosso autocuidado, o nosso cuidar de si é para sempre, não é? Eu tive uma situação, vivi, tratei, fiquei boa. Se eu não continuar com isso, amanhã pode ser, eu posso ter ficado boa daquela situação, amanhã pode surgir outra coisa. Né? O que eu estou fazendo para realmente manter, né? Ah, não, agora está tudo bem, eu posso extravasar em tudo. Não, não é isso. O que eu posso, o que tem dentro e o que eu preciso fazer para mim para manter essa constância e que eu fique bem equilibrada, que a cabeça esteja boa, que esteja bem, que emocionalmente esteja conseguindo falar das emoções, botar as emoções para fora, né? Isso tudo faz parte desse equilíbrio, né? Uhum. Muito, muito bom. E aí, vamos pensar assim, porque a pandemia também, né? Porque você falou, aconteceu tudo comigo na pandemia, né? Quer dizer, a grande... Mas a pandemia é, de alguma forma, esse convite para perceber se o que eu estou fazendo também... Quer dizer, tem todo o aspecto da doença, que é um horror, né? Que é assustadora, que matou 550 mil pessoas, né? Uma loucura. Só no Brasil, eu estou dizendo, né? Mas, além disso, tem esse lugar também de reflexão. A pandemia é quase, se a gente metaforizar, assim, seria quase uma crise do planeta, é isso? Sim, 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 sim. E o que veio para ficar? Eu acho que assim, é um pouco o que você falou, né? A pandemia foi um momento de parada para todo mundo, né? A gente se obrigou a ficar em casa, né? Ninguém queria ficar na situação que a gente está vivendo e todas as questões que estão acontecendo de saúde, da morte das pessoas, isso tudo. Mas foi um momento de você precisa ficar em casa, queira ou não queira, né? Então, eu, para mim, falando do meu lado, foi o meu momento, assim, eu preciso ficar em casa, então eu vou aproveitar o tempo que eu estou em casa. O que eu posso começar a fazer? Que eu, quando estou trabalhando no dia a dia, que a gente tem que sair cedo e para o trabalho cedo voltar, eu agora estando em casa, o que eu posso conseguir fazer que antes eu não conseguia? Que antes a gente tinha a velha desculpa, ah, não, hoje não dá tempo porque eu cheguei tarde, não vou caminhar hoje não, porque são 8 horas da noite, acabei de chegar, não vou fazer isso. O tempo estava ali disponível, só dependia de mim. Ah, eu não preciso mais acordar mais cedo. Não, acorda mais cedo, então. Você não precisa pegar uma condução para ir para o trabalho, mas aproveita para acordar cedo e fazer uma caminhada, fazer outras coisas. Então, o que mudou para mim é assim, pô, vou aproveitar ao máximo desse momento e reforçou toda a minha reflexão que eu já tinha tido, né? Reforçou de realmente, assim, estão me chamando para parar e refletir do que eu preciso mudar na minha vida para ter uma melhor qualidade de vida para mim, né? E aí eu falo um pouco também do que me trouxe de melhorar a alimentação, né? Pô, eu estou em casa, eu não sou obrigada a comer na rua, então eu posso melhorar a alimentação. Então, coisas que eu não conseguia fazer antes, eu efetivamente consegui começar a fazer, porque eu tomei proveito desse tempo, né, de ficar em casa para começar a fazer algumas coisas para mim. Então, acho que isso mudou, e aí é uma coisa que me deu mais saúde, minha cara mudou, eu consegui emagrecer, sabe? Eu consegui fazer coisas que eu antes não estava conseguindo, parecia que eu não saía do lugar, né? Essa era a minha sensação. Então, foi um momento de realmente de reflexão e parada de olhar para mim, outros trabalhos também que eu comecei a fazer para mim, para meditação, yoga, para também isso, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu fiz no ano passado. Então, acho que para mim mudou nesse sentido. Assim, é a hora mesmo de cuidar mais de mim, né? Uhum. E essa coisa também, assim, pensando nessa imagem da pandemia, isso também acontece com a crise de saúde das pessoas, né? Porque, querendo ou não, na crise de saúde, você tem um olhar para o tempo, né? O que eu estou fazendo? Como é que está o meu tempo hoje? Por que eu estou priorizando? Eu acho que nesse, se a gente pensar, tem uma analogia muito direta, né? Sim. Que é o momento, crise, né?
Cada um pode ter o teu momento de crise, né, individual, só que a gente está vivendo, né, uma crise coletiva que obrigou a gente a mudar hábitos, a mudar a forma de viver. Eu não posso mais estar com as pessoas diretamente, eu preciso arrumar uma outra forma. Obrigou a gente a lidar com as situações do dia a dia de forma diferente. Então, é como a gente, quando tem uma crise de saúde, a gente é obrigada, não, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou melhorar a minha saúde. Então, a gente também foi obrigada a fazer algumas coisas, né? Muito bem. E aí, por que o medical coach? Então, aí pegando isso tudo que a gente está falando aqui, das crises e um pouco o que eu falei antes, o medical coaching, ele vem de encontro a essa reflexão para que essas mudanças sejam feitas de uma forma mais consciente, né? Então, o medical coaching é uma oportunidade, né? Então, explicando o que é o conceito, né? Ele nada mais é do que um processo de coaching, só que com o olhar para as pessoas que estão vivenciando alguma doença crônica, alguma crise de saúde, ou que sejam cuidadores de pessoas que estejam nesse momento, e por essa crise precisam fazer alguma mudança, né? E aí esse processo do medical coaching ajuda nesse processo de mudança, que vai fazer a pessoa buscar que tipos de... o que está me fazendo, ou quais são os estressores que estão me trazendo isso, ou por que é tão difícil para mim fazer essa mudança. O que eu tenho aí de crença minha aí que eu não consigo mudar isso, e é tão difícil. Quantas vezes a gente fala, vou começar a dieta e não consigo começar, por que eu não consigo? Então, traz para a pessoa, para essa reflexão, para que essas mudanças necessárias que ela faça para a vida dela sejam feitas de forma consciente. E aí, efetivamente, a mudança aconteça. Não seja aquela coisa de dizer, eu fiz agora porque eu precisava. Daqui a pouco, daqui a 2 meses, volta tudo de novo. Se eu não tenho consciência e não reflito o quanto aquela mudança é importante e internalizo aquilo para mim, isso nunca vai acontecer. Então, o processo do medical coaching é para ajudar a pessoa a descobrir essas novas formas, né? Desmistificando, às vezes, algumas questões, para que efetivamente a mudança interna aconteça e a mudança siga, né? Continue, né? Não seja uma coisa momentânea. Aí eu até vou falar o seguinte, parafraseando a Shiri, né? O que está no caminho para te impedir a conseguir, né? Ela sempre fala isso. Eu acho que essa frase significa muito o trabalho que a gente faz, né? Assim, lidar exatamente com as questões que estão te impedindo de alcançar aquilo que você quer. Sim. E o que eu acho também muito curioso, Bia, é como as pessoas sabem as suas respostas, né? Eu acho isso muito fantástico, porque as pessoas sabem o que é melhor para elas, né? Mas às vezes tem algo que está impedindo, muitas vezes é relacionado com questões bem direcionadas ao coach mesmo, né? Então, assim, quando o coach está do lado, eu, às vezes até falo, quando a gente assopra, a pessoa vê, né? É como se não estivesse lá só assoprando para tirar a poeira, né? Mas é isso mesmo, é fazer a pessoa enxergar, né? Tá ali, a gente tem capacidade, a gente tem os nossos recursos, mas muitas vezes a gente está tão envolvida com aquilo ali, é como se a gente estivesse ali cheio de coisa cheio de emaranhado na nossa cabeça. O coaching nada mais faz do que vamos abrir caminho, né? Vamos começar a tirar da frente. Aí assim, aí eu consigo enxergar. Tá ali do lado, é um pouco o que você falou, tá ali do lado, tá ali junto dela, mas a pessoa não vê. A gente, às vezes, como coach no processo, você tá olhando e fala assim, gente, mas por que ela não sabe? Ela Exatamente. Sabe. Não, mas ela precisa fazer esse processo, descobrir essa mudança para ela internalizar e falar assim, mesmo, estava aqui, eu nem estava ligada nisso, é só fazer isso. Né? Mas é um processo
aos poucos, né? Acho que cada um tem o Sim, seu processo para isso. sim, muito bom. E aí eu queria que você me dissesse, bom, a Bia está com um site novíssimo, assim, fresquésimo, saindo, né? Está com material todo novo de publicidade dela nas redes, está super legal. E aí eu queria que você me dissesse, assim, porque tem o Medical Coach, mas ela tem um outro leque de oportunidades. Até a gente falou no começo, falando até sobre transição de carreira. Então, eu queria que você falasse um pouco desse rol aí, desse carteado que está na tua mão. Conta para mim. Eu acho que até trazendo um pouco o que eu quis, o que eu trago, né, como proposta de trabalho, acho que por tudo isso que eu vivenciei, acho que juntando a minha transição e juntando a minha crise de saúde, eu falei assim, não, eu preciso oferecer alguma coisa que não sou só eu que vivi isso, as pessoas também viveram isso, né? E aí eu quero oferecer alguma coisa de que eu possa realmente apoiar as pessoas nesse sentido. Então, a minha forma de trabalhar é para poder apoiar as pessoas que estejam vivendo alguma crise, e aí seja um momento de crise de carreira, porque a crise de carreira já é um movimento para alguma mudança que eu preciso fazer, para de repente não chegar lá na frente tão insatisfeita profissionalmente e estourar alguma questão de saúde. Então, eu trabalho com coaching de carreira, trabalho, e aí olhando carreira, né? Eu trabalho com coaching de carreira e com a ferramenta de co-desenvolvimento, que é uma forma de facilitar grupos também. E aí eu estou trabalhando com grupos voltados para a carreira também. Tem a abordagem do Medical Coaching, né? Que é o atendimento do Medical Coaching para essas questões de saúde. E também estou trabalhando com grupos mais com olhar de saúde. Então, grupos de coaching de grupo com olhar de medical coaching para poder ter esse momento também de mudança. E a questão da psicoterapia eu também trouxe como parte aí da minha abordagem, mas mais relacionada à parte de relacionamento, família, nesse sentido, que é uma outra frente também. Então, carreira, saúde e relacionamentos é o meu enfoque que eu me proponho aí fazer dentro do que eu tenho de conhecimento aí Muito para bom. trabalhar. E explica um pouco o co-desenvolvimento. O co-desenvolvimento é uma ferramenta de grupo, né? Você traz para uma abordagem de grupo, são grupos de pessoas que têm uma temática em comum. Então, eu quero fazer minha transição de carreira, mas algumas vezes não sabe por onde começar. E o co-desenvolvimento, ele é uma oportunidade de você estar com grupos de pessoas que têm a mesma questão, né? Só que cada um tem uma dificuldade ou um ponto diferente. Em cada encontro, cada pessoa traz a sua questão e o grupo discute aquela questão. Então, por exemplo, eu vou trazer, eu não sei por onde começar. O que você quer que o grupo traga para você? Eu quero que o grupo me dê dicas. Eu quero que o grupo me diga como é que ele já fez isso de alguma forma. Então, o que o grupo traz para aquela pessoa vai sair daquele encontro, assim, bom, já me deu os meus insights que eu precisava. Então, eu vou começar a fazer isso ou aquilo. Então, é um momento de reflexão de grupo com a sistemática que tem um facilitador que apoia esse grupo nessas discussões. E em cada encontro é uma pessoa que traz a sua questão em relação àquele tema. E aí eu estou trabalhando com a questão do co-desenvolvimento com o enfoque de carreira, de transição de carreira. Tá? Essa é a minha proposta de trabalho com eles, né? Nesse sentido. E é interessante isso que você traz, porque quando a gente trabalha grupo, a gente acaba percebendo como o grupo é inteligente, né? Como o grupo provoca, né? Como essa coisa é interessante mesmo. Queria que você falasse um pouco disso. Porque e aí eu falo do co-desenvolvimento, e aí quando eu fui fazer também o trabalho com coaching de grupo, um pouco dentro disso que você falou, né? É a que a gente chama de inteligência coletiva, sabedoria coletiva, né? Quando a gente faz um processo individual, o meu tempo para fazer um processo individual vai ser o meu tempo de um jeito. Quando eu estou num processo
com um grupo em que aquelas pessoas daquele grupo podem ter talvez as mesmas dores que eu, as mesmas questões que eu, não que uma pessoa vai dizer faça isso ou faça aquilo, mas o exemplo do outro, a vivência do outro, o que o outro está trazendo em relação àquele tema, vai trazer para você, assim, eu não tinha pensado nisso, pô, eu estou sofrendo tanto com isso, eu tenho uma pessoa que está vivendo a mesma coisa que eu e está lidando com isso de uma forma diferente. Traz para a pessoa uma reflexão, né? Então, os insights que a gente tem num processo de grupo são mais rápidos, né? Então, é um processo que talvez possa ajudar a pessoa nessas mudanças de uma forma mais rápida, porque vai trazer ali naquele ambiente questões que talvez você, num processo individual, você ia demorar muito mais tempo para chegar àquele insight que você chegou numa sessão com um grupo que aquela pessoa trouxe uma questão que você nem tinha pensado, né? Então, eu sou muito, muito fã não sei se foi a palavra, mas eu sou muito encantada com esse trabalho, porque como a coisa flui com o grupo, como a dinâmica flui. Então, quando eu busquei isso, e estou acho que desde o ano passado, eu estou com isso na cabeça, pensando, trabalhar com grupo, com medical coach e com grupo, eu vou trazer pessoas que têm a mesma questão, né? Então, e vai ajudar numa reflexão e talvez num apoio e insights mais rápidos para um processo de mudança mais rápido. Eu estou escutando você falando e eu queria que você me dissesse assim, querendo ou não, essa tua experiência corporativa também te traz um pouco esse olhar do grupo, ou não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que como eu sempre trabalhei com essa área de desenvolvimento de pessoas, com treinamento, então sim, sempre fiz trabalho de treinamento de liderança. Então, como eu via como era legal, né? Quando você tinha os treinamentos com os líderes, e aí tinha momentos de discussão, quantos insights as pessoas tinham só de escutar o outro estar falando alguma coisa. E eu assim, realmente você fez isso, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou começar a fazer desse jeito. Essa troca, né? Então, acho que tem a ver com isso sim, que eu nunca tinha... Essa minha experiência me trouxe esse olhar para um grupo, né? Talvez se eu a vida inteira tivesse lá começado como psicóloga e sempre trabalhado como clínica, eu não ia ter esse olhar tão grande com o movimento do grupo, né? Uhum. E aí, falando do grupo até de equipe também, né? Um trabalho que você possa fazer com equipes, com esse olhar e da troca, o que um contribui para o trabalho do outro. Então, acho que isso também... eu nunca tinha parado para essa reflexão. Estou fazendo essa reflexão agora aqui com você, mas acho que faz todo sentido esse meu movimento pela experiência que eu tenho de empresa, em RH, em desenvolvimento de pessoas, né? Principalmente esse desenvolvimento, né? Muito legal. Bia, mais alguma coisa você quer contar? Você quer deixar algum recado? Eu acho que é teu momento agora. Pode até falar. Eu vou deixar, gente, todas as referências da Bia, o site dela, aqui na descrição da entrevista. Mas eu queria que ela falasse Eu um acho pouco. que uma outra coisa que a gente acabou falando, né? Mas acho que eu falei en passant, que é uma discussão que tem muito, né? E eu acho que na minha abordagem eu trago tanto o olhar trabalhando como coach e como psicóloga, e acho que é uma discussão que a gente vem tendo, por que coach e por que psicologia, né? Ah, sim. Então, eu acho que assim, o coaching é um processo mais direcionado, você tem um foco estabelecido, você chega no processo, não é uma coisa aberta, né? É uma coisa assim, não, por que você está aqui, né? Para não ficar uma coisa, por que eu vou conversar 10 sessões, 12 sessões, o que seja. Tem um objetivo, tem uma meta, tem um foco, a gente busca um resultado, né? Então, por isso que a gente fala que o coaching é voltado para o futuro, né? Então, ele tem esse olhar, né? Então, quando a gente fala tanto num coaching de carreira, quanto no medical coaching que eu falo, o coaching de carreira, eu estou ali para algum objetivo, vou estabelecer meu foco que eu quero, eu quero mudar daqui a tanto tempo, fazer minha transição.
ou no medical coach, não, eu preciso começar a ter um autocuidado maior, eu preciso efetivamente ter um processo de exercício que hoje eu não faço, eu preciso mudar algumas questões minhas. Então, tem esse foco, né? E quando a gente fala de uma terapia, é uma abordagem mais profunda. Eu não tenho foco estabelecido. Olha, vou dar um exemplo, eu estou em crise com o meu relacionamento, eu preciso trazer. Então, vai vir à tona naquela discussão questões minhas do porquê que eu busquei aquele tipo de pessoa, questões minhas familiares lá de trás que eu vou discutir, mas é uma questão aberta, né? A gente não tem um enfoque que vai guiar todas as sessões durante todo o processo, a pessoa vai trazer questões que ela queira trazer em relação àquele assunto que para ela está incomodando, e trabalha e traz questões dela, da vida dela, do porquê que aquilo chegou ao ponto que chegou aquele jeito. Então, a gente volta lá para trás. Então, são abordagens diferentes, né? Uma com direcionamento maior, que é um olhar para frente, e um outro com uma coisa mais aberta, que é o aprofundamento que você queira fazer, que são diálogos mais profundos, que vai mais a fundo algumas questões suas. E é importante falar de que quando a gente está trabalhando num processo de coaching, principalmente a gente, enquanto medical coaching, se a gente percebe que tem alguma questão que é mais profunda, que o processo do medical coaching não vai poder realmente ajudar aquela pessoa, que tem outras questões de depressão, de que ela precisa de um apoio de um profissional mais direcionado para aquela questão, a gente, enquanto profissional, vai chegar e falar, olha, para você não é o seu momento. Acho que tem outras questões aí que você precisa primeiro trabalhar para você conseguir dar esse passo maior. Então, cuida primeiro desse assunto para depois a gente poder retomar esse assunto. Então, e também acontece da gente fazer o processo de coaching e a pessoa ter uma coisa que ela quer trabalhar e falar assim, eu acho que seria legal você agora ir para uma terapia. Porque, às vezes, no processo de coaching, abrem questões que as pessoas talvez não tivessem nem muita noção. E elas ficam com aquele... Não, aqui o trabalho que eu faço é até aqui. Se você quiser aprofundar essa questão, e eu acho super legal, procura. Então, a gente acaba fazendo também, entendendo a nossa limitação, né? Naquele lugar. E não raras vezes isso acontece comigo, assim, sabe? De terminar um processo e falar, não, eu acho que essa questão aqui é legal você tentar investigar com um psicólogo, ou um psiquiatra, enfim. Mas eu acho que aí não seria através do coaching. Sim, sim. A própria pessoa que você falou, né? A própria pessoa sai com aquela coisa assim, não, mas tudo bem, eu terminei o que eu queria, eu busquei e consegui. Mas tem essa questão aqui que não está bem resolvida para mim, eu preciso aprofundar isso e vou buscar uma terapia para tratar aquilo ali de uma forma, para entender melhor aquilo ali que ainda está lá na cabeça dela e ela precisa resolver aquilo de uma melhor maneira. Acho que com certeza. Tudo complementa também, né? Tudo pode apoiar, um apoia o outro, né, no processo. É interessante que às vezes fica, eu acho que muito mais no conceito das pessoas são a dificuldade de compreensão, o que é coach, o que é terapia, muito mais em conceito, porque a pessoa que passa pelo processo, ela entende plenamente que o coaching não tem nada a ver com terapia, né? Isso é muito interessante. Sim. Eu acho que é isso, Mari. E eu acho que você vai deixar aí, eu me coloco aí, você vai colocar aí, eu tenho o meu site, como você falou, né, com o meu nome, Maria Beatriz Albuquerque, que é o nome do site. Eu tenho meu Instagram também, então eu vou estar sempre postando. E com esse olhar aí de crise de qualidade de vida, do que as pessoas estão buscando para assim, fazer as pessoas refletirem um pouco o que eu preciso fazer para mim, o que eu preciso mudar para mim, que é importante. E acho que é isso, falando de uma maneira geral. E obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. Nossa, foi muito, muito caro esse momento de falar de medical coach. Eu acho que foi bem legal. Eu amei
Muito obrigada mesmo. Eu também, estou muito feliz. Obrigada aí pela oportunidade. Agradecidíssima por isso, viu? Querida, um beijo bem Beijo. grande, fica bem, tá? Tá, beijo, tchau.